Boa tarde. Vou começar pelo princípio. O meu nome é Nelson José da Silva Brito, sou o gerenciador, a abrir aspas, a pessoa que passa toda esta situação que tenho partilhado com vocês, mas este vídeo vai ser um pedido direto para o excelentíssimo Presidente da República Portuguesa, o Sr. Dr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Senhor Presidente, como eu disse, o meu nome é Nelson José da Silva Brito, tenho 39 anos, tenho uma irmã, tenho a minha mãe, a qual não vejo há uns anos. Sei, antes de mais, começando, que nem sempre fui o português mais exemplar. Também sei que o senhor terá acesso a todo o tipo de informação sobre a minha vida. Sei que por vezes andei por caminhos errantes na minha juventude e que cometi alguns erros. Um desses erros que cometi na minha parte da adolescência foi que, num determinado momento, alguém me deu confiança e eu fiz o levantamento de 150 euros indevido. Todo o restante dinheiro que foi levantado foi por outras pessoas e tanto é que, se o senhor tiver acesso, como poderá ter, excelentíssimo Presidente, à questão que eu falo, que deriva do ano, eu não tenho a certeza, entre 2010 e 2012, poderá conferir que houve um jovem que, não sei se ainda cumpre pena, mas que na altura cumpriu, foi acusado pelo crime de não sei se foi de abuso de confiança, e entre outros, mas derivado dessa situação que eu estou aqui a falar com o Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu quando fui para o País Basco, quando eu fui para a Espanha, fui trabalhar. Trabalhei durante meses, cerca de meio ano, na desgarra e na poda, derivado ao facto de eu ter juntado pouco dinheiro, tinha pouco mais de 500 euros esses meses, derivado também ao mau tempo e outras questões que não são para aqui chamadas, e decidi ingressar para, em questão mesmo, o País Basco, cidade de São Sebastião. Ao estar nessa cidade, fui fazendo amizades que me levaram a uma pequena vila em Hernani. Nessa vila, conheci um jovem de nome Cris, que me perguntou, eu estava na rua, porque os 500 euros já se teria passado cerca de um mês que eu estava lá, os 500 euros não duram para sempre, infelizmente. Quando eu me dirigi a esse país, foi através de um convite de um outro português que me perguntou se eu queria trabalhar para a França, para as estufas de alface. Eu, na altura, quando saía do primeiro trabalho que eu lhe falei, da desgarra e da poda, primeiro é ao contrário, primeiro é a poda e depois é que é a desgarra, eu, com o pouco dinheiro que tinha, aceitei o convite porque iríamos simplesmente esperar 2 semanas no País Basco. Entretanto, a pessoa em questão não arranjou trabalho, porque a pessoa queria uma equipa de pessoas e nós éramos só 2, porque outros jovens... Deixe só passar o avião, se faz favor. Porque outros jovens que deviam ter ido connosco para fazer uma equipa completa acabaram por não ir. Entretanto, vi-me numa situação menos boa, pernoitei na rua, estive na rua durante cerca de um mês, onde fui fazendo amizades que me levaram à vila de Hernani. Quando eu andava nessa vila, ia sempre, frequentava uma determinada zona onde tinha um restaurante kebab. As pessoas sempre me trataram bem, davam-me comida, e no momento em que eu perguntei se eles precisavam de pessoas para trabalhar, disseram: olha, dás o teu currículo que a gente depois analisa. E no dia que eu dei o meu currículo, as pessoas mudaram comigo. Eu, na altura, não associei a isso, continuei na vila. Perdão, nunca me fizeram nenhum tipo de mal.
de mal, e eu continuei na vila. Entretanto, arranjei trabalho numa empresa de madeira, que é a Retroengenharia del Plástico, onde o proprietário maioritário é o Sr. Manolo para os amigos, e ele propôs-me trabalhar. Eu teria que arranjar alguns documentos e entregar, não é? Para poder fazer contrato e para poder tratar da papelada legal. Entretanto, há cerca do segundo, terceiro dia de eu ter dirigido à fábrica, o Sr. Manolo pediu-me para ir com ele, fui com ele de carro, ele parou numa erma e falou comigo. E disse-me, olha, tu há uns anos, tu nem sempre, eu começo como ele me disse, parece uma pessoa de bem, eu acredito em ti, mas tu tens qualquer coisa aí no teu passado que eu não gosto. E eu, sendo honesto, na altura não associei e disse-lhe, não estou a ver. Tu há uns anos não fizeste assim alguma coisa feia? E eu sou sincero, Sr. Doutor, excelentíssimo Presidente, não andava, e como você tem acesso a esse tipo de informação, os últimos anos eu estava no Algarve, estava a trabalhar, graças a Deus trabalhei nos melhores hotéis do Algarve, comecei como copeiro e acabei como empregado de mesa de primeira, graças ao grande Vídeo Batista, mas também ao meu trabalho e dar o meu melhor, não é? Então não tinha situações, digamos, de crime que me pudesse criar dúvidas. Quando esse senhor, o proprietário da empresa, me perguntou, eu remeti-me logo para aquela altura, em 2010, 2012, se não estou em erro, e disse-lhe, de facto, tenho. E ele, então, o que é que aconteceu? Eu disse-lhe a verdade, disse há uns anos, nessa altura eu andava num mundo diferente, andava no mundo das drogas, nas festas, conhecemos um indivíduo, a nacionalidade não posso precisar, mas que se ofereceu para estar connosco à noite. Durante um momento nós estivemos a embebedar-nos nós, a pessoa bebeu, mas nós é que nos drogávamos na altura, e durante um momento nós fomos levantar dinheiro, como a pessoa me deu o cartão, levantei dinheiro a mais, não é? E sei, eu falava inglês, e sei que depois, num determinado momento, eu fui comprar com esses 150 euros que já tinha, fui comprar a droga. Sei que mais dinheiro foi gasto, porque no dia seguinte todos marcámos, os meus amigos, as pessoas que estavam comigo, marcámos para estar juntos, fomos almoçar, jantámos, etc, e disse que sim, eu estava envolvido, não na totalidade da história, mas da parte de ter feito também parte, infelizmente, desse bocadinho. O meu chefe contou-me, foi sincero, eu, logo desde o primeiro segundo, pedi-lhe perdão, perguntei-lhe se havia alguma forma que eu pudesse resolver essa situação. Não eram os 150 euros, era de eu resolver, eu assumir um pouco a responsabilidade. Não que tivesse uma obrigação, não é? Mas, não só porque durante a noite eu era a única pessoa que falava inglês, a pessoa esteve connosco. Eu quero dizer ao Sr. Doutor, que há pormenores que nesta história toda que não batem certo. Nós estávamos num determinado restaurante na altura, as pessoas antes de eu ter chegado estavam a falar e chegaram a falar mesmo à frente de um dos donos do restaurante, isto é para nós, e o que eu acho estranho, quando nós saímos, as pessoas não terem comunicado às autoridades, não é? Entretanto, a conversar com o meu chefe, abri-me, honesto, fui sincero com ele, disse-lhe da mesma forma que estou a falar consigo, falei com ele, pedi-lhe perdão. O Sr. Manuel disse-me, olho no olho, como gostou da minha atitude, de eu não ter em nenhum momento ter mentido ou ter tentado amenizar a situação, iria-me ajudar. Onde é que isto se mete? E eu acreditei nele. Porquê? Porque eu ainda trabalhei um mês nessa empresa. Entretanto, tive um acidente, havia uma escadaria que também já foi comprovado através de fotos que depois que eu tive que tirar, onde tinha um determinado ferro que estava mal. Eu tinha que ir a uma determinada zona da fábrica e aquilo é uma fábrica de madeiras, não é muito claro, é um bocado escuro, e eu bati no ferro, desmaiei, deitei sangue pelo nariz. Os primeiros dias estava tudo bem e depois andei um mês a sofrer.
O que é que se meteu a situação? Eu fazia 93 km por semana para ir à reabilitação. A seguradora em questão, que é a Mútua MC, nunca me facultou um meio de transporte. A minha empresa ficou-me até hoje a dever 40 euros, nunca me os pagou. E porquê? Porque no momento em que a responsabilidade era da empresa, que eu depois meti em tribunal por me terem feito andar 93 km por semana durante mais de um mês, não é? A seguradora também metia em tribunal porque, sem sombra de dúvida, podiam-me ter facultado um meio de transporte. Sempre levaram a minha situação de ânimo leve, não é? Tanto é que a minha baixa, a primeira, estava leve, era leve. Dirigi-me diversas vezes ao hospital, às urgências, eu estava a sofrer porque a situação fazia-me urinar na cama. Eu deixei de dormir desde esse dia, ainda hoje durmo muito pouco, ainda hoje infelizmente tenho perdas da urina e passei a ter outros sintomas. Apareceu-me a fotofobia, na altura muito mais grave. O que é que se meteu? Na altura eu meti a empresa no tribunal porque fiz diversos pedidos para me ser pago só os únicos 40 euros que me deviam, nunca me os pagaram. A seguradora, como eu expliquei, por me fazer caminhar os 91 km e sendo escusado, o que é que estas pessoas todas acharam? Bolaram o plano. A gente, em vez de o ajudar, não é? Nós vamos pegar naquela situação do seu passado, não é? E vamos usar isto para o destruir. Em primeiro, as pessoas desse restaurante que reconheceram e que, atenção, nós nunca falámos cara a cara, mas eu ia à vila, eu na altura fumava AX, eu ia à vila e as pessoas, depois de eu ter falado com o meu chefe, elas falavam comigo. Então significa que o meu chefe tinha transmitido, não, olha, essa pessoa é verdade que fez este determinado erro, mas ele pediu perdão e ele está aqui disponível para ser uma pessoa melhor e ele está aqui disponível para poder escrever uma história melhor connosco. E as pessoas trataram-me outra vez bem, até à data do acidente. Eu nunca fugi da responsabilidade da situação que eu tinha feito. É algo que eu não me orgulho de forma alguma, mas foi um passado. Peço desculpa. Foi um passado muito duro. Hoje, se estou livre das drogas, tenho que dar graças a Deus. Mas voltando à história, as pessoas nunca em nenhum momento me demonstraram que tivessem ficado sentidas. Em primeiro, ficaram, não é? Mas quando eu fui à empresa e o meu chefe deve-lhe ter transmitido, porque é como eu digo, se ele tem poder para hoje me estar a destruir a minha vida, para me estar a tentar assassinar no Luxemburgo, ele também tinha poder para no seu próprio país dizer às pessoas, como ele disse, não, espera aí que este jovem, ninguém é perfeito, eu cometi na altura um pecado terrível, mas eu pedi perdão. E o Sr. Manuel perdoou-me e transmitiu às pessoas a minha conduta sobre a situação, a forma como eu lhes expliquei. Eu contei-lhe a verdade toda sobre toda a situação e assumi a minha responsabilidade, não dos 150 euros. É o que eu digo. Se fosse para assumir, tinha sido porque, ao mesmo tempo, não foi levantamento indevido. Porquê? Porque a pessoa estava comigo, estávamos os dois bêbados. Ele não me disse levantas 10 ou 20. Eu levantei o dinheiro e eu fiquei com o dinheiro. Aí quando pedi perdão ao meu chefe, foi porque eu tinha noção que se eu tivesse levantado 300 ou 400 euros, a pessoa no estado que nós estávamos, tanto é que nunca foi apresentada uma queixa, porque a pessoa sabe que fomos e o dinheiro foi levantado de livre arbítrio. A pessoa não me disse, olha, levantas 150 euros, mas deixou-me levantar o dinheiro. Mas eu assumi que foi abuso de confiança e também porque na altura, eu digo que o derivado ao consumo de drogas foi na altura uma oportunidade. Eu, como garantidamente e disse, não, em nenhum momento, se estivesse ou não estivesse, se estivesse estado, assumiria a mesma culpa como assumi na altura e hoje falo com Vossa Excelência, não é? Mas eu não fiz parte da noite toda, porque quando eu tive o meu dinheiro, bebi mais um copo e pus-me para ir fazer compras de droga, porque eu estava agarrado à cocaína e na altura fui comprar mais.
Derivada toda a situação no País Basco de as pessoas me terem perdoado, eu fiz um pedido que era para ir a Portugal fazer exames através do consulado português em Madrid, através do consul honorário Sr. Lieda, só me lembro do último nome dele, que na altura disse: olha, nós vamos telefonar e vamos ver como é que se pode resolver isso. Nunca mais me contactou, até ao dia que eu cheguei ao Luxemburgo, e não posso afirmar, mas isso também faz parte dos registros, seja do consulado ou de quem me contactou, se foi por telefone ou por e-mail. Mas sei que na altura a proposta que me fizeram foi que eu iria ter uma ambulância à minha disponibilidade na fronteira portuguesa, para qualquer hospital do nosso país para onde eu me quisesse dirigir, para fazer o tratamento que a seguradora tinha encontrado. Qual é que se meteu nesse tratamento? A mim, na altura, foi-me diagnosticada uma meliopatia traumática. Depois da seguradora saber que eu meti a empresa no tribunal, mudaram esse diagnóstico para uma meliopatia cervical degenerativa. E aí foi quando eu meti a seguradora no tribunal. Eles vendo e analisando que eu me estava a mexer e que estava em busca do meu direito europeu, o direito à saúde, o direito a pedir um segundo diagnóstico, fosse em que médico fosse, no País Basco tornou-se impossível, e daí eu tentar ir ao meu país. No dia que recebi esse tal contacto do Dr. Lieda, não é? A proposta que ele me fez foi essa, de eu poder fazer o tratamento no meu país ao diagnóstico que a seguradora tinha encontrado. Porquê é que eu vim para o Luxemburgo? Um amigo meu chamado Alves, que também poderá ser confrontado com essa situação, na altura falava comigo nas redes sociais e dizia que não gostava da forma como me humilhavam e como me tratavam e como me desrespeitavam. Eu fui acusado injustamente de roubo violento de um pão e de um queijo, quando eu tinha uma página no Facebook onde eram dados donativos de pessoas de todo o mundo, não é? Eu recebi, graças a Deus, mais de 2.000 euros, não de uma vez, mas aos poucos. Então, na altura, no dia que aconteceu essa acusação, eu tinha 80 euros no meu bolso. Pedi para serem usadas as câmaras de vigilância do supermercado, mas não invalida que eu tive detido 17 horas. Eu fiz, na altura, queixa contra o supermercado, o empregado em questão que me acusou, não é? Mas, como eles viram que cada vez que me faziam uma rasteira, e eu me mexia como de forma legal, não é? Criaram um plano. Então arranjaram um amigo meu, que é, como eu dizia, o Sr. Hélder Alves, que me convenceu a vir para o Luxemburgo. E qual era o primeiro plano de eu vir para o Luxemburgo? O plano era, ele disse-me que aqui ficava a sede do Parlamento Europeu, que aqui era muito mais fácil de conseguir fazer exames, que aqui seria muito mais fácil conseguir dirigir-me, fosse a um tribunal ou a um qualquer sítio, em busca de ajuda. Aqui o Luxemburgo seria facílimo. Eu, na altura, como não conhecia o Luxemburgo nem as suas leis, sabia que faz parte da União Europeia, aceitei. Nessa altura, eu já falava com uma senhora brasileira, que é Caticilene Roberta Luciano Soares, que já na altura me iludia de talvez um dia querer estar comigo. E o Sr. Doutor vai perceber onde é que se vai conjugar isto tudo. Entretanto, o meu amigo começou desde o primeiro dia, que era perfeito, e que ele fez cerca de 3.000 km para me ir buscar. Mal chegámos aqui ao Luxemburgo, a casa dele, o meu amigo mudou. Eu andava de bengala, ele não queria que eu andasse de bengala porque era mau aspecto, eu tive que deixar a minha bengala. Eu usava óculos, ele não queria que eu andasse de óculos porque eu parecia um maluquinho em casa dele e não sei o quê. E eu fui obrigado a abandonar esses dois fatores que me faziam falta, principalmente os óculos. Mas, como a gente na altura não saímos de casa e a situação estava ali controlada e ele estava-me a ajudar, acreditava eu abdiquei desses dois fatores porque eu já estava longe, já estava aqui, já não estava no País Basco. O meu amigo não melhorou, eu dormia numa cama no chão,
do quarto dele. Durante a noite ele acordava, apetecia-lhe ir à janela, pisava-me. Às vezes à noite, às 9 da noite, estávamos a ver um filme, o meu amigo desligava a televisão, vou dormir, e desligava-me assim a televisão, e eu falava com ele, então, Helder, e ele, estás em minha casa, e eu não podia fazer nada, não é? Entretanto, como eu percebi o caminho, eu só associei que o meu amigo fez parte desta emboscada meses mais tarde, porque até ali eu só achei que o meu amigo, desculpa a linguagem, estava armado em parvalhão. Mas, como eu me apercebi que o meu amigo estava armado em parvalhão, não é? Com muitas situações negativas, fui para a internet, para o Facebook Market, procurar trabalho. E, graças a Deus, encontrei o trabalho no meu primeiro sítio aqui no Luxemburgo, que se chama Maybe Not Bob's, onde uma senhora de etnia portuguesa, que é a Ana, e o seu esposo, que não é português, mas fui à entrevista, expliquei-lhe qual era a minha situação, eu iria cochear, eu tinha uma situação que há dias que podia não estar bem a nível das luzes, mas ela sempre me deu uma oportunidade. Eu, durante o trabalho, não usava óculos. Mas qual é o que é que se metia? Uma enxaqueca que eu chegava à noite, ainda trouxe medicação que me durou durante 3 meses, não é? À noite eu tinha que comer 3 ou 4 comprimidos porque eu estava de rastos. E o Helder sabia isto. Dada essa situação, entretanto a imobiliária foi lá à casa, porque há um número de tempo que tu podes estar num quarto de alguém sem contrato, não é? Entretanto, eu já tinha algum dinheiro de parte, expliquei aos senhores da imobiliária qual era a minha situação, olha, não sou daqui, mas eu estou com vontade de trabalhar e tenho trabalho, entretanto vou-me dar contrato, etc. E eles abriram uma oportunidade de ir para um quartinho onde eu pagava 500 euros, um quarto pequeno, mas era um começo. Eu não tinha mais hipótese de fazer mais nada, Sr. Doutor. Não podia regressar ao País Basco, porque eu estava a morar na altura numa instituição pertencente à Cáritas, não é? E tinha perdido a minha cama lá. Não podia, na altura, regressar ao meu país, porque, derivado aos tratamentos que me tinham sido propostos, e para fazer exames, ainda mais complicado era, porque eu agora tinha que trabalhar e eu não tinha mais nada que fazer, porque se eu perdesse aquele único trabalho que eu tinha, iria para a rua. E quer dizer, estar na rua, num país que não é o meu, onde eu não conheço as leis, onde eu não conheço instituições, eu não conhecia nada, eu agarrei-me ao trabalho com unhas e dentes. A partir daí meteram o segundo plano. Qual foi o segundo plano? Meter a senhora Cátia Silene, Roberta Luciana Soares em ação. A Roberta, essa mulher, simulou que tinha um casamento de 25 anos, que era uma mulher que tinha uma vida de luxo, e me conhecendo, eu não tenho mulher. Não tenho mulher, namorada já tive, mas falo de mulher, não tenho filhos, Sr. Doutor, excelentíssimo. Então, me conhecendo e me analisando, eles deram-me o chamado truco ao bruto. Derivado à situação de eu já ter perdido o meu amigo, a Roberta chorava por telefone. A Roberta esteve na minha vida praticamente 2 anos a ludibriar-me, mas os primeiros meses foram essenciais, onde ela chorava, dizia que estava farta da família porque não a valorizavam. Eu todos os dias eu fazia horas, eu entrava às 10 da manhã, mas derivada à diferença de horários, ficava horas à espera para a gente poder conversar. A Roberta simulou que se divorciou, que tinha um casamento de 25 anos, mostrou-me os documentos. A Roberta simulou que ia deixar tudo por amor. E eu, quando disse se meteu, eu tinha uma escolha a fazer. Vir para aqui, ir a uma determinada instituição, dizer, olha, eu tenho esta situação, estou doente, tenho uma lesão assim, gostaria de fazer exames, mas meteu-se a situação da Roberta vir para cá. A Roberta é de nacionalidade brasileira. Ela, para vir para cá, tem que ser feitos documentos. E, principalmente, nós tínhamos que ter um lar, que foi o lar que ela me prometeu, que ela me jurou que me ia dar. Então, quando eu fiquei entre a espada e a parede, entre lutar pelo amor da minha vida e
ficar sem nada, porque queria tentar resolver a minha situação de saúde, o que é que se meteu? A situação estava lá, no País Basco, já nas mãos de uma instituição chamada Ararteco, que eu recebi um contrato da parte deles, onde eles se responsabilizaram de gerir o caso, a situação e ir vendo o que é que se passava. Eu, como tinha a mulher da minha vida, como é a Roberta, prometeu-me filhos, foi logo uma das coisas que ela me perguntou: tu tens filhos? Eu disse: não. Então eu vou dar mais filhos, porque o meu marido na altura fez uma, eu não sei como é que se chama, mas é aquela determinada operação para não ter filhos, e não quero ter mais filhos, mas eu ainda sou mulher e quero ter mais filhos, e vou tal. Imagino, eu entrei no modo conto de fadas, e então, ao mesmo tempo que eu acreditava que ela estava a sacrificar tudo por amor, eu também fazia o mesmo. Não há nada em mim que nunca em nenhum momento viesse tão longe, se estivesse a mentir ou a manipular por causa da minha ilusão, como o Senhor Excelentíssimo pode saber. Nunca, em nenhum momento aqui me deixaram fazer exames. É uma das coisas que me afastaram no País Basco também. Porquê? Porque se num momento eu estivesse a mentir, ou tivesse a ludibriar as pessoas, não é? Porque eu queria a imunização, desculpa a linguagem, de merda nestes 2 anos e meio que me têm torturado psicologicamente, envenenado fisicamente, destruído a nível de caráter. Se no momento fosse entre um peso e o outro, mais sem sombra de dúvida, eu ficaria com a minha lesão e nunca quis um tostão. Porque na altura, quando no País Basco, eu não discordei do diagnóstico que a seguradora me deu. Eu não fiz barulho, eu apenas pedi um diagnóstico. Eu pedi para consultar outro médico. E aí começou esse problema. Então a Roberta deu-me o melhor do mundo, que ela vinha do Brasil, abandonar a família, 2 filhas, eu não acredito que tenha, o cão, o gato, a mãe, o irmão, tudo por amor. Imagino eu, excelentíssimo, eu estava, como eu dizia, a viver um conto de fadas. Alguém, no momento em que eu estive no País Basco, cheguei a pedir na rua, ela sabia da página que eu tinha no Facebook, ela nunca me tirou a força, ela dizia: isso, luta pelos seus direitos e fazes bem, não devem fazer isso. Então foi a ilusão que criaram, alguém que me apoiava, alguém que me valorizava, não é? Mas no fundo estava tudo controlado. Para quê? A Roberta veio. Nunca estava bem, estava sempre com um problema qualquer, ou era porque estava chateada porque não sei do quê, tratava mal, chegou-me a chamar nomes e depois acabou por se ir embora porque tem uma filha mais nova que estava numa depressão terrível e ela tinha que voltar como uma boa mãe exemplar para o pé da filha, mas entretanto a história dos 25 anos, não é? E dos filhos ficou em stand-by. A Roberta voltou para o Brasil, eu, cego de amor, continuei a acreditar nela. Aqui, como eu disse, só tinha um caminho a seguir. Antes dela vir, o que é que se meteu? E que nós conversámos. É assim, Roberta, tu vens do Brasil. Para tu te legalizares, eu tenho que ter uma vida minimamente estável aqui. Eu não posso ir aqui ao consulado português ou luxemburguês dizer que me quero casar com esta mulher que vem do Brasil e se me perguntarem o que é que eu tenho, olha, tenho uma deficiência, estou assim. Ela nunca poderia vir aqui para o Luxemburgo, ela nunca viria para cá. E foi isto que bolaram muito bem, porque sabiam que da mesma forma que ela me deu a ilusão de que abdicaria tudo por amor, eu não dei ilusão nenhuma. Eu abdiquei de fazer os meus exames, de ter depois a minha medicação que acabou, por esse amor, porque ela esteve aqui. E ao mesmo tempo que me fazia, cada vez que tinha uma discussão que ela criava, me fazia sentir culpado, não é? Voltava outra vez. Porque isto foi estudado ao ponto que aconteceu exatamente como eles queriam, que foi quando a Roberta, num determinado momento, me deixou e que me fez, porque eu não era o homem que ela queria, e que não era o homem que ela precisava, não é? No momento que ela me deixou, eu caí numa depressão terrível. Em outubro, aliás, do ano passado, caí numa depressão terrível, comecei a beber aqui e comecei a consumir drogas. Nessa altura meteram uma senhora que é Jalo Aesato, não é? Que veio para esta casa e que poderei provar a Vossa Excelência em qualquer momento. Existe uma página no YouTube
esta página que de certeza vão falar com a Vossa Excelência, onde estão vídeos sobre essa senhora, que diversas vezes, não só nesta casa imobiliária depois me tentou denegrir a imagem, mas quando veio para cá esta senhora, diversas vezes mentiu de boca cheia sobre a minha conduta, onde outros hóspedes enviaram e-mails para a imobiliária, digamos, contradizendo-me, defendendo, dizendo, não, a senhora Jalô está a mentir, não, essa pessoa está a mentir. Então, o que é que fizeram? Tiraram essas pessoas que me defendiam cá de casa, e meteram uma equipa de um senhor que me invadiu diversas vezes o meu telefone e o outro telefone. Eu podia não dizer que não era o senhor Zaki Mohamed Rida ou a senhora Jebenikan Habla Débora, mas que seria uma coincidência de eu ter as provas dessa invasão e depois, num determinado momento, descobrir que o senhor Zaki Mohamed Rida é técnico de sistemas operativos, não sei o quê. Alguém que percebe daquilo que se estava a acontecer no meu telefone. Entretanto, só um bocadinho, uns segundos, tinha que ir no fogo. Entretanto, peço-me essa desculpa, está ali a comida. Eu sei que espero eu que transmito isso a Vossa Excelência, por isso eu estou a falar um bocadinho como se estivesse a falar consigo e não como falo com as pessoas normais que seguem a página e que apoiam também, que me apoiam nesta situação difícil. Entretanto, metendo cá essas pessoas, sempre com o objetivo de... A senhora Jalô diversas vezes me envenenou com uma partícula mortal, o Sozaki invadiu-me o meu telefone, que era para me apagar uma destas contas que eu tinha no YouTube, não é? Sempre para tentar denegrir a minha pessoa. Ora bem, entretanto está cá só um senhor que é o senhor Conte Soumaila Seco, que faz e é o chefe de todas as operações. É uma pessoa que, além de narcisista, com todo o exposto, é mentiroso, porque assim lhe pagaram para ele ser mentiroso. Diversas vezes me envenenou, me tratou mal, me chamou, desculpa a linguagem, filha da puta, porque assim era feito. O que eu quero dizer é o seguinte: eu creio que o Luxemburgo e Portugal têm uma relação de muitos anos. E isto é um bocadinho difícil de engolir, não é? Que eu hoje esteja a acusar este país super democrático, não é? Este país super irmão dos estrangeiros e de todas as pessoas, de forma tão vil, não é? Acusá-lo de um crime tão hediondo, de envenenar uma pessoa, destruição de caráter. E o que eu volto a dizer, se fosse pelo tal erro do passado, já há mais de um ano que eu já paguei a minha sentença, porque o que eu tenho passado aqui tinha que ser um crime muito mais hediondo do que esse, ou mesmo de que tivesse sido eu a noite toda com as pessoas, ou que tenham feito, ou gasto mesmo o dinheiro todo, porque eu na altura transmiti lá no País Basco, que eu sei que as pessoas gastaram o dinheiro. E esse meu amigo que foi preso exatamente por esse motivo, entende? Então, creio que devia existir um limite para aquilo que eu devesse pagar. Só que quando meteu-se a situação é que no momento que eu caí na minha depressão, apareceu Deus. E isto eu não estou a falar consigo, aqui armado em santo, eu não sou santo. Sou, sem sombra de dúvida, a melhor pessoa, mas não faz de mim santo. O que eu quero dizer, no momento em que as pessoas estiveram e continuam sempre a meter rasteiras para me tentar denegrir, para poderem dar provas, seja para o meu país ou qualquer outra instituição europeia que eu peça ajuda, poderem dizer, não pá, este gajo ele tem isto no currículo. E não é verdade. Desde que estou aqui, eu trabalhei porque tinha que trabalhar, passaram uma carta de recomendação pelo meu trabalho, pelo meu empenho, não é? E há um momento em que se fosse uma vendetta, que as pessoas deviam ter o senso comum de dizer, espera, este gajo está há 2 anos e meio nas nossas mãos, não tem que admitir isso para a Vossa Excelência, mas entre eles dizer, olha, já o envenenámos, já o gozámos, já lhe tirámos só esta parte. Nós acreditarmos em alguém como eu acreditei na Roberta, em irmos ter filhos que eu não tenho, em irmos ter uma família que infelizmente não tenho, só esta parte é um peso tremendo de ter perdido isto. Mas o resto poderá ser negócios, porque eu não vejo outra forma, não é, de meter isto. E não é por ser português, não é por ser cidadão europeu, é por ser um ser humano, e negociar uma vida humana a este nível é hediondo. Então, eu
num determinado momento, estou num dos países que, à vista de todos, é o país mais democrático, mas eu sei o que tenho passado aqui nesta casa e se calhar posso nunca lhe conseguir provar que me envenenaram mortalmente, mas envenenaram-me mortalmente, têm-me envenenado mortalmente através de uma partícula escolhida que me destrói completamente, mas eles sabem isto. Eles sabem isto. Eu hoje, se não arranjo trabalho, é porque não querem que eu arranje trabalho. Porque de quantas entrevistas eu fui, e uma das entrevistas em que eu fui, digamos, a responsável geral da empresa, na altura da entrevista, disse-me: olha, aguardo uma chamada, se acontecer tudo bem, se não, siga a sua vida, mas na altura ela disse-me que gostou da minha postura. Entretanto, recebi aqui uma carta para ir ao departamento jurídico de uma empresa que é a Adam, que é a empresa que gera os trabalhos aqui no Luxemburgo e a tua carreira, não é? E eu fui, e nessa empresa comunicaram-me, não é, que a senhora, no dia que eu fui à entrevista, disse que eu lhe tinha transmitido que eu não queria trabalhar. Uma vil mentira. Então eu agarrei, fui outra vez a esse sítio em questão, meti o meu telefone a gravar enquanto lhe fiz perguntas do género: você, no dia que eu vim aqui, algum momento disse-lhe que não queria trabalhar? E a senhora comprovou aquilo que eu lhe disse à advogada da acusação para mim. Ela disse que eu nunca disse isso, apesar de não ter... Ela na altura não disse que não gostou, foi o contrário, ela na altura disse que gostou, mas no documento era o facto de eu ser elétrico. E ser elétrico não é crime, mas o que eu sempre expliquei e que eu sempre tentei fazer, que é, quer dizer, se eu trabalhei, então não estou tão lesionado. Não, eu tinha a maior bênção de todas. Eu tinha o amor de alguém que está a 9.000 quilómetros daqui, se calhar mais do Brasil, que abdicou de tudo da vida dela por amor à minha pessoa, por amor à minha força que eu tinha na altura. E isto foi um bálsamo. Eu nunca deixei de estar lesionado, eu nunca deixei de ter uma minha situação de fotofóbia, e a prova disso é... Num determinado áudio também como médico, eu já tentei fazer exames aqui, só que eu creio que se meteria uma situação ainda mais feia para as pessoas que estão a gerir toda esta situação, se me deixassem fazer exames, como um dia hei de fazer, e vier lá a lesão que eles tentam esconder. E como eu dizia ao princípio, eu creio que o Luxemburgo e Portugal já têm uma relação de amizade de há muitos anos, e não lembro a história de, por mais vil, por mais, eu não diria criminoso, mas certeza que o Luxemburgo já teve aqui pessoas que vieram do nosso país fugidas. Eu não vim fugido, eu vim em busca de ajuda, mas com um currículo muito pior que o meu e que não tinha metade da força que eu tenho para serem melhores pessoas. Então eu creio que todo isto tudo que eu tenho estado a viver não é, de forma alguma, faz parte da amizade e da relação de interligação que se criou entre Portugal e Luxemburgo. E no momento em que eu agora vou comer a um determinado sítio que é a Cruz Vermelha, não vou dizer isto para me exibir de nenhum momento, mas vou dizer a verdade. Há uns dias salvei a vida de um jovem que estava a ter lá um determinado tipo de ataque e que iria falecer, mas graças a Deus que acabei por lhe salvar a vida e depois mais pessoas se envolveram, não é? As pessoas agradeceram, mas no dia seguinte, ao passar uns dias, tem um determinado tipo de habitações, já estava alguém a tentar tirar fotografias, que ele tem um largo grande, não é? Já estão a tirar fotografias para, uma vez mais, tentarem manipular, para dizer que eu vou lá fazer o quê? Não consumo drogas. Eu disse-lhe que caí numa depressão, que caí no mundo das drogas, mas há 10 meses que eu não fumo, que não consumo nenhum tipo de drogas pesadas, e fumava charros, mas há 3 meses que eu deixei de fumar e não fumo mais nenhuma delas. Ou seja, a minha vida, se eu não estou a trabalhar hoje, se eu não faço exames hoje, é porque não me deixam. Então, no momento em que acabam por ser amigos políticos, porque se criou-se essa relação há muito tempo, não é? Então, onde é que fica essa relação quando uma vida humana está a ser tirada? E eu sei que não sou a melhor pessoa do mundo, infelizmente,
Felizmente trabalho todos os dias para ser melhor, mas em nenhum momento mereço a barbarie que eu tenho passado aqui, com tanta amizade que existe, com tanta irmandade que existe politicamente entre os dois países. É impensável. Eu podia dizer que é racismo político, eu podia dizer que é pela minha cor, mas não, é pela minha condição social. E não vejo outra forma, se não dizer isto, que acabaram por me negociar entre pessoas poderosas, não é? E meteram um preço sobre a minha cabeça, não é? E isto não faz nem sentido, Sr. Doutor, excelentíssimo Presidente da República, nem é negociar. Porque isto é uma maneira, se eu cometi aquele erro, aquele pecado há uns anos e foi derivado à minha perda no mundo e que tenho comprovado isso, tenho sido melhor, isto já é uma situação diferente, não é um erro, isto deve ser vil durante 2 anos e meio. É pior que tortura psicológica, envenenamento, não vem nos livros de história da Europa da democracia. Eu acho, ao meu ponto de vista, que isso vem dos países como os Talibã, como o Paquistão, países onde a lei é a lei da bala, e nós, do que eu vejo, somos Europa, e eu falar tão bem português, não é? E ter dado graças, e dar graças a Deus ter nascido num país tão bem visto a nível europeu e mundial como Portugal, mas hoje estar a ser tratado de forma como se eu tivesse cometido 100 vezes esse crime. Já me tentaram fazer de pedófilo através das minhas redes sociais, através dos vídeos que procurava. Já me tentaram fazer aqui de confusento, instigando vizinhos meus para me tratarem mal, não é? Já fui agredido aqui em casa, diversas queixas fui eu nas autoridades, à polícia nunca recebi uma, mas agora sei que há um relatório que está a ser feito sobre a minha pessoa. Sobre o quê? Sobre eu não poder trabalhar porque não me deixam? Sobre eu não arranjar casa porque não me deixam? Então eu venho aqui de coração aberto. Eu nunca quis entrar em guerras com o Luxemburgo, com o País Basco, mas na altura eu estava em sofrimento permanente. E isso era comprovado pelos exames que eu fiz, porque o diagnóstico foi mudado, a lesão não desapareceu, a lesão estava lá, o diagnóstico foi alterado. Então eu vejo hoje aqui sentado a pedir e a falar com Vossa Excelência de como o poder pode se tornar vil. E eu nunca imaginei que o que eu sempre ouvi falar do Luxemburgo e da relação de há muitos anos, mais de 50 anos que tem com o povo português, pudesse ser camuflado através deste tipo de ações assassinas. Eu não estou aqui a acusar, mas a verdade é que acabo por ter que o fazer, porque eu sei o que vivi nesta casa, eu sei o que me têm feito, em cada passo que eu dou há sempre mais truques. Eu tenho amigos meus aqui que são toxicodependentes, como eu disse, já não consumo drogas há mais praticamente um ano, quase um ano, não é? Mas que na altura que andava nessa vida fiz 1 ou 2 amizades. E são pessoas que eu às vezes encontro aqui e que eu lhes gosto de puxar, dizer-lhes para eles olharem para mim como exemplo de que não é fácil, mas não é impossível. Só que durante esses segundos que às vezes estamos em conversa, o meu medo que alguém passe, que seja tirado de fotografias para dizer quando naquele determinado mundo. Eu hoje vou a essa instituição pertencente à Cruz Vermelha, o meu comportamento, como eu lhe disse, não há nada em mim que seja exibicionista, mas eu só levei a vida a um ser humano. Esse ser humano disse-me na cara, salvaste uma vida, porque foi a verdade. Mas, no entanto, já estão a tentar usar as minhas idas lá, não é? Para manipular qualquer coisa, para dizer, se calhar, que eu vou ali e não é verdade. Porque não há nada aqui que me deixasse mais. Eu queria fazer exames porque necessito de uma medicação, mas se tiver que trabalhar, eu trabalho. Em todos os sítios aqui que eu trabalhei, a primeira coisa, os últimos sítios até, os óculos, porque a minha fotofobia acabou por piorar. Em alguns dias dá para ter os óculos durante pouco tempo, mas começa-me a arder os olhos e começo a chorar, então acabo por não abusar, né? Mas eu, se tivesse que trabalhar e se tivesse na altura que ter abdicado dos meus direitos, o meu maior direito era fazer exames. Depois, através daquilo que me ia ser dito do médico, é que eu poderia saber o que é que podia fazer, não é? Mas porquê é que nunca me deixaram fazer exames? Porquê é que não me deixam fazer exames? Porque é simples. Porque, como eu dizia, se num momento eu fizesse esses exames médicos
depois desta tortura toda, e aparecesse como e há de aparecer a minha lesão e o fator X, se calhar tudo o que tem sido manipulado nas minhas costas, até para o meu país, e se calhar a nível europeu, com historinhas inventadas e manipuladas pelas pessoas aqui em casa, não é? Porque houve uns tempos que eu parti em televisão do indivíduo aqui, o chefe das operações, porque nesse dia as pessoas, essa partícula que me metem, eu se ficar no meu quarto, numa semana perco 4 quilos, não é para me fazer bem. Eu não ando a consumir drogas, não ando aqui em altas rodas. Eu se perder, ando a comer bem, tenho ali, como ali 2 ou 3 bifes, almoço, janto, e se perder 4 quilos numa semana e se estiver aqui o dia todo em casa, não é normal. E no momento em que essa partícula tem um cheiro específico, muito específico, atenção, muito específico, e no momento em que eu acusei aqui um dos hóspedes, mas nesse momento ele abriu a porta do quarto, que eu fui lá bater à porta, e esse cheiro vinha do quarto dele, e isso também está num vídeo aqui, que é o Sr. Alexander. Eu quando lhe disse, o cheiro é este, ele não disse, estás a alucinar, ele sabe o que eu falo. Então decidiram contratar uma equipa de pessoas, estou a ganhar bom dinheiro, 1% desse dinheiro não era de civilização, não se trata, nunca quis dinheiro. A única coisa que eu quis, que eu quero e continuarei a ter, é uma medicação adequada, e hoje, sem sombra de dúvida, não é a chamar a justiça, porque as pessoas continuam a lavar as mãos e a lavar a cara, usando a situação não só do meu passado, mas se isso fosse só suficiente, não teriam aqui tentado criar imensas situações para me destruir o caráter, não é? Porque quando eu mesmo pedir ajuda ao meu país, eu não quero guerras diplomáticas, não quero nada, mas eu peço o apoio do meu país. Porque nenhum momento sou merecedor deste tipo de barbarie que tenho sofrido. Então, as pessoas, para isso não acontecer da forma que devia acontecer natural, não é? Acabam por aqui tentar criar situações inimagináveis. Desde pessoas a que vêm na rua, a que me tentam dar cacetadas para ver se eu reposto. A jovem, um vizinho meu que vinha aqui a casa, que eu devia-lhe 20 euros, veio aqui há uns dias, virou-se a mim à porrada. Qual era o objetivo? Para eu lhe bater, eu defendi-me, mas cada dia é sempre mais truques, não é? E nunca foi nem a vontade, nem a diplomacia, nem para me ajudar. Porquê? Porque eu sou negro? Porque eu sou português? Porque eu sou português africano? Porque eu sou culpado? Não é porque eu sou culpado. É porque num determinado momento acabaram por fazer negociatas com a minha vida. E a minha vida é inegociável, e nós não estamos no tempo da escravidão. Isso foi há 500 anos e viu-se o que é que se passou. Não estamos no tempo do nazismo. Também vimos quantas milhões de pessoas foram assassinadas. Então eu pergunto-me, onde é que nós estamos? Agora, olhem, escolhem as pessoas, não é? Escolheram-me neste sentido em que por acaso tinham aquele podrezinho e acabaram por o agarrar, mas eu fui perdoado no País Basco. Eu trabalhei um mês depois desse perdão. E depois disso eu tive um acidente. Não aconteceu o contrário, não é? Eu podia ter falado com o meu chefe da empresa, ele podia ter odiado, não é? Porque ele estava no direito dele, e podia ter instigado as pessoas, dizer, não pá, este gajo fez esta merda, vai pagar. Mas não aconteceu isso. Excelentíssimo. Aconteceu depois do meu acidente. E aí não há justiça nenhuma. Porque, como eu disse, eu nunca fugi com a minha pessoa às consequências daquele ato que eu tinha tido, nem à responsabilidade, e toda a gente me bateu palmas no País Basco. O meu chefe adorou, abraçou-me e disse-me, o grande caráter, porque eu não menti em nada, disse a verdade. Só que depois do acidente as coisas mudaram, e hoje criaram um plano vil com pessoas que se sentam no Parlamento Europeu, com países, Luxemburgo, País Basco, sentam-se no Parlamento Europeu a ditar leis sobre o próprio comportamento de países que fazem parte do Parlamento Europeu. Eu imagino, se esta situação se passasse com qualquer cidadão da União Europeia em Portugal, o qual nós não seríamos envergonhados.
Mas as pessoas hoje usam do seu poder económico e que isso acabou por comprar o poder político, não é? Para aumentar, para ser mais suave, não é? Para poderem cometer este tipo de atrocidades, este tipo de crimes hediondos, não é? Com a desculpa de que ele até foi má pessoa e fez. E não é justo, excelentíssimo Presidente da República. Então, eu mandei um e-mail para Belém há uns dias, para Vossa Excelência. Volto aqui a pedir que se arranje uma resolução diplomática que me possam ajudar, porque ninguém tem direito, a não ser Deus, não é nem meter um preço, é tirar a vida a outro ser humano. E eu creio que a pena de morte foi banida em todos os países europeus por um simples sentido. Porque é uma barbarie. Então hoje temos pedófilos, temos violadores, temos assassinos cruéis e a sangue frio nas cadeias a serem alimentados. E eu cometi um erro, cometi um pecado, que pedi perdão, que fui perdoado, hoje sou assassinado de maneira natural, não é? Porque não é. Mas mesmo que eu aqui tivesse até um comportamento menos bom, que não é verdade, o que é que dá direito a estes países, a este país principalmente, de dizer, olha, porque ele até fumou um charro, podemos assassiná-lo. Não é assim. E usar o brasão do Sr. Duque, porque é assim, ninguém comete este tipo de crimes que eu tenho estado a sofrer sem uma autorização de maior grau, não é? Que seja o seu brasão, que seja o seu sangue azul ou qualquer outro sangue, que permita que a União Europeia fique suja com este tipo de crimes. Porque se calhar, se criminosos muito piores que eu, que fazem crimes hediondos, têm direito a estar numa cadeia e ser alimentados, não é? Eu passei estes 2 anos na mão destas pessoas, que fui triturado, que fui drogado, que fui destruído. A minha pena já acabou-se, doutor, desculpe pelo Mas então volto a pedir ao meu país que me ajude, porque não é porque eu seja português, não é porque, como eu digo, não é porque seja cidadão europeu, mas porque eu fui perdoado, porque trabalhei um mês, porque as pessoas bateram-me nas costas e ficaram todos contentes, mas porque depois tive um acidente que mudou a minha vida, porque esta lesão mudou a minha vida, e se eu fizesse exames poderia ser comprovado. As pessoas chegaram a uma conclusão que é, ainda vamos ter que pagar este indivíduo. Não, a gente vai a juntar-se. Primeiro no País Basco andavam doidos a ver o que é que podiam fazer e depois, se calhar, alguém surgiu com a ideia de não, a gente vamos dar-lhe aquilo que ele não tem. Vamos dar uma família, vamos dar o amor da vida dele para depois lhe tirarmos tudo e foi este o plano maquiavélico que criaram com a minha pessoa e isto não faz sentido. E por mais que eu gostasse de dizer que tive um ataque psicótico e que estou a alucinar, não estou, nunca estive tão ciente da minha vida e tão certo daquilo que estou a partilhar com vossas excelentes. Então, como eu dizia, o meu nome é Nelson José da Silva Brito, venho até vossas excelências, você é o presidente do meu país, você é o chefe maior de Estado, como eu disse, gostaria que isto fosse tratado de forma diplomática, porque não mereço, não sou merecedor de assassinato, não sou merecedor nem por todo o meu currículo prisional. Eu estive preso há muitos anos, de 2006 praticamente a 2010, não é porque estudei, mas estudei, tinha o 6º ano, fiz o 12º, ainda fiz uma tentativa de entrada para a universidade, não é por todo o meu currículo criminal, não é? Que eu mereça em algum momento ser assassinado de forma vil num país irmão. Então peço a Vossa Excelência que analise a minha situação, porque como eu tinha dito, já tinha feito na altura o comunicado para ir a Portugal fazer exames para si e para Belém, remeteram o e-mail para outro sítio, depois remeteram para outro sítio, entretanto foi-me tirado o controle desses e-mails, nunca soube se Vossa Excelência respondeu ou não, mas estou aqui hoje, na data de hoje, a pedir uma vez mais, como cidadão português, apoio do meu país, porque não sou merecedor de todo este investimento que fizeram, que é triste ver que pessoas, estavam aqui 4 pessoas, está aqui um indivíduo que é o Sossego, que está a receber dinheiro, também não consigo provar, mas esta é verdade, está a receber o dinheiro para me envenenar, para me perseguir, etc, etc, quando 1% disso eu ainda estava melhor. Então, se eu provei alguma coisa, foi através das pessoas aqui que eu trabalhei, e se não fossem as pessoas, o Estado a meter a mão, eu hoje até estava a trabalhar. E nunca menti nem a vocês, nem os meus trabalhos que eu tive.
Mas, no entanto, isso nunca me condicionou para poder chegar a um sítio e trabalhar e dizer eu não posso ir hoje porque eu estou assim. E mesmo houve dias que eu chorei aqui, houve dias que estive aqui completamente destruído, mas é assim, o dinheiro não cai do céu. A renda tem que ser paga, o frigorífico tem que ser cheio. Qual é a minha postura? E acima de tudo eu sou português, eu não venho aqui para ó pai. Na altura que eu vinha em busca de ajuda. Quando se meteu toda esta emboscada, eu só tenho um caminho a seguir, eu só tinha um caminho a seguir. E por eu ter uma força fora do comum e acima de tudo por ser abençoado por Deus, que me tem defendido de todas e qualquer vileza que me façam, seja das pessoas, do seu seco, entre outros que me fazem aqui em casa, acaba por irritar o sistema. Mas eu não estou aqui para falar mal da relação que o Luxemburgo tem com Portugal, não estou aqui a falar mal do Luxemburgo, não estou aqui a falar mal do País Basco, eu estou a contar factos que eu tenho vivido estes 2 anos e praticamente e meio. E como eu dizia, para finalizar, peço ao meu país que meta a mão nisto, porque já que são companheiros e são amigos de longa data e que trouxe, sendo o Luxemburgo, onde tem 12% da população é portuguesa, eu não quero ser o número menor. Eu também não quero andar aqui de peito feito, mas eu quero a minha justiça. E qual é essa justiça? Que eu possa ter uma vida íntegra, porque imaginamos que eu tivesse ido a um juiz e condenado pelos 150 euros que eu levantei, eu já paguei 50 vezes mais, excelentíssimo, só com o facto da Roberta me ter feito sonhar em ter uma família, ter filhos e ter sido uma ilusão. Depois tive cerca de meio ano agarrado ao mundo das drogas e não sei o quê. E todas as situações que tenho metido já me fizeram ser mais muito mais que a pena que algum dia eu pudesse ter levado. Então, eu creio que há um limite para tudo. Não será a morte esse limite, porque eu não vejo em nenhum momento, não cometi um crime de sangue, não violei, longe de mim foi um erro, é verdade que se cometeu, mas era na altura e não, felizmente tenho comprovado com estes anos que não sou essa pessoa, porque não sou, mas no momento em que há uns anos atrás, em 2012, andava perdido, não é? Aconteceu, mas eu também não fugi a essa responsabilidade. Eu nunca fugi a essa responsabilidade e nunca bati de anjinho para o meu chefe. Não, eu disse-lhe a verdade, admiti, ele gostou disso. Ele gostou porque ele podia ter falado com as pessoas na altura, como ele falou, e saber a verdade. E ele soube a verdade, e eu contei-lhe a verdade, e pedi perdão de verdade e fui perdoado. Então, hoje sou destruído de forma vil, de forma egoísta é usado o poder europeu para camuflar e para manipular todo e qualquer passo que eu dê, não é? Porque, como eu disse, para tentar, neste momento que eu peço ajuda se calhar para terem uma carta podre para poderem jogar, ele pediu ajuda, mas ele faz isto, não é verdade. Não é verdade, porque isso comprova com diversos vídeos que está no canal e que é partilhado com as pessoas. Não há prazer nenhum em mim vir aqui falar nenhuma das situações que eu partilho, não só com Vossa Excelência, mas com todos os portugueses e as pessoas do mundo, não é? Mas há um momento em que nós estamos desesperados, quando no dia como eu percebi que me queriam assassinar, a única coisa que Deus me mostrou é fala às pessoas, revela isso, porque não há uma lei europeia, não há um crime europeu, um crime europeu mas 10 vezes pior que o meu, que seja finalizado com a pena de morte, não é? Então eu paguei a triplicar o que eu algum dia fiz e paguei para 10 vidas que eu tenho a seguir. Então eu tenho direito a uma vida digna, tenho direito a ter os meus direitos, não é? Então é isso que eu peço, que seja usado de forma diplomática o meu aval, que me deixam ao trabalhar aqui e seguir a minha vida. Eu quero fazer exames, esta lesão é um sofrimento, entende? Então, se no momento, como eu dizia, se fosse mentira, eu já teria conseguido aqui ter feito exames, porque aí seria o tal truque ao bruto, que era, este gajo está a mentir, ainda vem para as redes sociais, vamos lá deixá-lo fazer exames de maneira limpa, que é para ele se entrealhar, e isso não me deixam fazer. Então, não é.
Eu não sou nenhum serial killer, não sou nenhum violador, não sou nenhum pedófilo, não sou nenhum drug dealer. Cometi um erro que com estes anos paguei a triplicar, então eu também tenho direito adquirido do perdão. Eu tenho direito a ter uma vida digna, eu tenho direito a poder seguir a minha vida em frente, não é? E poder adquirir tudo de forma honesta, de forma trabalhadora e de forma cumpridora com aquilo que todo e qualquer ser humano sonha, ter uma família, ter a sua casa, ter o meu carro, de forma a trabalhar. Eu não preciso das migalhas que este país e que o País Basco tanto lutaram, que é o mais triste, que é ver estes colossos da economia mundial, não é? O País Basco, o país europeu, o País Basco e o país Luxemburgo, estes colossos a penicarem, a tentarem assassinar um ser humano por meia dúzia de tostões. Então, sempre com a desculpa de ele até foi má pessoa. E não há negócios para uma vida humana em solo europeu. Em qualquer outro lado do mundo. Mas em solo europeu, então, ainda é mais vil. Então, espero, sei que irão transmitir isto a Vossa Excelência, porque é o nome que eu também vou meter no título, e que possam, no momento também podia dizer que aqui ouvem, que já está a ser transmitido, mas isso não é importante, mas que fique para a posteridade, que eu venho aqui com toda a humildade, como português, como cidadão europeu, que me entristece, eu adorava não ter que fazer estes vídeos, mas o que é que eu posso fazer? Eu tenho que lutar pelo maior direito que qualquer ser humano tem, que é o direito à vida. Então peço a Vossa Excelência de maneira humilde e, como eu lhe dizia, que interceda sobre a minha pessoa, interceda sobre esta situação, porque já é demais. Então agradeço uma vez mais, também agradeço às pessoas que seguem, e isto peço desculpa, mas isto é acabar, é a verdade, agradeço às pessoas que seguem o canal, que partilham a minha história, que têm partilhado os conteúdos, que não se deixam amordaçar, porque não é uma situação saudável de forma alguma para a União Europeia nem para a saúde do direito europeu. Então, o meu nome é Nelson Brito, serão sempre convidados a visitar o canal, aliás, a página no Facebook, A Minha Vida Não Dava um Filme, e o conteúdo será sempre metido na nossa página Declaração Universal de Direitos Humanos vs Racismo. O meu nome é Nelson Brito, tenho 39 anos e um bem-aja. Muito agradecido.